interpretação escatológicas, tá? Mas nós, tá? Temos uma linha de pensamento escatológico, tá? Então, quando nós vamos ver aqui, nós ficamos com o pré-milenismo, né? Que é a doutrina que afirma que após a segunda vida de Cristo, ele reinará sobre 1000 anos sobre a Terra, antes da consumação final. Nós temos essa linha escatológica, tá? Passando as interpretações escatológicas, eu quero me ater a 7 dispensações, tá? 7 dispensações. Muito bem, tá? O que é dispensação? Dispensação seria um período de tempo em que o homem é experimentado. Então, veja bem, Deus criou há algum tempo, né? Ele criou um período de tempo para que o homem fosse experimentado, ou seja, para ver como o homem reagiria diante da sua provação, tá? Diante da sua do seu olhar sobre o homem, tá? Então Deus queria ver como o homem se comportaria, tá? Então veja bem, então dispensação seria uma relação à obediência a algumas revelações especial da vontade, tanto permissiva como diretiva de Deus, tá? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, você vai ler a passagem, tá? Que está dizendo tudo tem seu tempo, né? Então, quando nós vemos a vontade permissiva, tá? Permissiva, ou seja, Deus permitindo que acontecesse, tá? Deus poderia impedir, mas ele permitiu, tá? Deus poderia impedir Eva de pegar a fruta ali, o fruto que simplesmente era que conduziria ao pecado. Ele podia, mas ele não fez. Ele permitiu Eva fazer, tá? A sua vontade, tá? Fazer o que Eva queria, tá? E tem a diretiva. A diretiva é o que Deus dirige. Então, o homem é dirigido para algo, tá? Então, quando nós vemos a vontade de Deus, nós vemos essas duas vontades, permissiva e diretiva. Permissiva e dá permissão ao homem, tá? Então, às vezes a gente fala que, nós falamos, será que porque o homem peca, porque o homem está fazendo coisas erradas, ele não podia ser proibido de fazer isso? Deus poderia fazer, só que ele tem a sua vontade permissiva, tá? Ele permite que o homem faça. O homem peca, o homem erra, depois vai dar a conta para ele, tá? Isso significa que o homem tem o livre-arbítrio, tá? É o livre-arbítrio do homem. O homem está livre, né? Está livre. Tá? É o que o Paulo disse, né? Na sua carta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, né? E eu não sei ser seduzido por nenhuma delas. Então, todas as coisas me são lícitas. Você pode fumar? Pode. Você pode beber? Pode. Tá? Você pode cometer todos esses pecados. Só que tem um porém. No final, Deus ele vai prestar conta com você. Tá? Veja bem, então, as dispensações, nós vamos estudar agora, né? No período que eu falei para vocês que dispensação é um período de tempo em que o homem é experimentado. Então, nós vamos ver 7 dispensações, tá? Dentro da escatologia, uma coisa que você tem que aprender, né? Que é as dispensações, tá? Dispensação, a primeira dispensação é a dispensação da inocência, tá? Dispensação da inocência. Então, veja bem, a história da humanidade inicia-se com Deus criando o homem, tá? Gênesis capítulo 1, verso 26, nós vamos ver isso, certo? Alguém de vocês pode ler para mim? Gênesis capítulo 1, verso 26. Alguém tem Bíblia aí?
Sim. Gênesis 1, 26. Isso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Obrigado, irmã. Então, nós vamos ver. Aqui o homem está em inocência simples, sendo colocado aqui em ambiente perfeito e bom. Gênesis 1, 31. Só pode ler de novo, irmão? 31 agora? Sim. Vou aproveitar. Gênesis 1, 31. Tá. Pegando aqui. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, veja bem. Então, tudo que Deus ele fez, nesse período aí, ele viu que era bom, que era ótimo. Tá? Agora, nós vamos ver que Satanás não admite ver o homem no jardim vegetal. Por que ele não admite? Porque quando nós vamos em Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos observar que Lúcifer habitava em um jardim, e era o jardim mineral. Um jardim mineral. O homem estava no jardim vegetal. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? Lúcifer vai intervir nisso aí. Por quê? Porque o homem ele estava em obediência ao Criador. Lê para mim, minha irmã. Vou aproveitar a senhora aí. Gênesis, o nome da senhora é? Karine. Não entendi. Meu nome é Karine. Karina? Isso, Karine. Karine, lê para nós, minha irmã. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja bem, Deus agora, ele determinou, alertou a obediência ao Criador. Tá? Então, agora vai entrar naquilo que eu falei, na vontade permissiva de Deus. Tá? Então, Deus ele avisou, olha, vocês não irão comer da árvore da vida. Por quê? Nesse período aqui, que Deus dá ordem para o homem, a mulher já tenha sido feita. Tá? E Deus já tinha dado a ordem para a mulher. Então, nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus ele fez o homem, e fez a mulher. No capítulo 1, ele fez o homem. No capítulo 2, ele vai pôr o homem num sono profundo, vai tirar da costela do homem e vai fazer a mulher. Tá? Quem a mulher viu logo quando acordou? Deus. Tá? E Deus passou todas as ordens para Eva. Isso nós encontramos em Gênesis capítulo 2. Tá? Ele passou as ordens para ela e explicou também sobre a árvore do bem e do mal. Tá? Então, agora, só que tem um porém. Satanás, ele não aceitou essa ideia, tá? Do homem estar num jardim vegetal, porque ele tinha estado num jardim mineral. E ele agora queria atrapalhar o homem. Se você ler em Êxodo capítulo 28, versículo 11 ao verso 19, você vai observar que Satanás habitava num jardim mineral, tá? Ele vai tentar o homem, e nesse instante o homem cede à tentação e é provado, tá? Ou seja, ele cede à tentação de Satanás. Ou seja, a Satanás incorpora na serpente, tá? A serpente, nós podemos até dizer que vai ser primeiro médium, e a primeira sessão espírita vai ter lá no Éden, A serpente vem falar com Eva, tá? E ali ela fala para Eva, olha, Eva, não é nada disso que você aprendeu, tá? Pode comer do fruto. Pega esse fruto e come. Eva já estava com vontade. Tudo indica que toda vez que Eva passava ali
e olhava para o jardim, ela automaticamente estava desejando aquele fruto, tá? Nós não sabemos que fruto que era, tá? Não é maçã, como é pregado por aí, não, tá? Mas é um fruto que ele abria o entendimento, tá? O fruto ele abria o entendimento deles, certo? Quando Eva come, ou seja, ela leva para Adão e ambos comeram, tá? Ambos comeram. Não foi Eva que comeu a primeira vez, não. Então não podemos culpar a mulher, tá? Porque eu vejo muitas pessoas culpar a mulher. Foi Eva a que fez nós pecarmos e tudo, mas não é, tá? Quando ambos comeram, a Bíblia diz, abriu-se o entendimento. Qual era esse entendimento? Esse entendimento era o entendimento para o pecado, a malícia, tá? O que é quando a gente estuda a martiologia, que é a doutrina do pecado, nós vamos observar o quê? Que o pecado ele está embutido na malícia. Primeiro se malicia, para depois pecar. Ou seja, Eva passou, ela olhou, desejou, e daí ela tomou o fruto. Primeiro, olha-se, daí vem o desejo, para depois pecar. Tá? Ninguém peca na primeira vez. Não, eu caí assim de primeira vez, veio e já eu caí. Não, ninguém cai na primeira vez. Tá? Simplesmente, primeiro ele vai maliciar, vai desejar, para depois ele cair. E assim foi com Eva. Tá? Ela cai, com Adão, Adão também cai. O inimigo, veja bem, o inimigo atacou Eva. Por que atacou Eva? Porque ele sabia que Eva tinha condição de derrubar Adão. Como Eva tinha condição de derrubar Adão? Meu irmão, o homem casado, automaticamente, ele cede os desejos das esposas. Tá? E foi isso que o diabo foi em cima. Ele sabia que Eva, falando com Adão com um jeitinho, Adão cederia ao pecado, tá? A comer a fruta. Quando eu digo pecado, seria o quê? A desobediência comendo a fruta. E se automaticamente, tá, ele fosse Adão, simplesmente Adão negaria, não aceitaria. Por isso é que ele usou Eva, tá, para poder derrubar Adão. Mas quando eu falo derrubar, seria como? Seria induzir Adão ao pecado. Mas é porque Eva, ela vai lá, mas eu vou dizer, não é o Adão que é o forte, nem Eva que é a fraca, não. Tá? Ambos comeram. Adão cedeu à tentação, tá? Juntamente com Eva. Aí acaba a dispensação da inocência. Aquela dispensação da inocência do homem no Éden, tá? Como ele estava ali nu, acabou. Por quê? Porque nós vemos Eva automaticamente com Adão, Deus dando a eles uma roupa. Ele matou ovelhas e fez ali para eles roupas. Tá? Ali nós vemos o primeiro sacrifício de Jesus. Ali aponta para Jesus sendo sacrificado pelos nossos pecados. Tá? Aí vem a expiação da consciência. Tá? Então, o homem cedendo à tentação de Satanás, ele consegue derrubar, o Satanás consegue derrubar, porque o homem cede à tentação, Satanás consegue derrubar o homem de seu estado de glória. Tá? Por que estado de glória? Porque o homem ali, ele falava com Deus, ele tinha Deus ao seu lado. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que pela variação do dia, ou seja, a tardezinha, Deus descia, vinha Deus, os anjos, tá? Deus, ele descia, a trindade descia para conversar com o homem. Só que agora, o homem, automaticamente, na expressão da inocência, ele perde aquela alegria que ele tinha ao ver Deus, tá? O homem, de seu estado de glória, ele passa para ter o conhecimento experimental do mal. Tá? Na inocência, o homem não tinha conhecimento. Agora, ele passa para o conhecimento do mal.
Deus conhece teoricamente, enquanto que o homem conhece por experiência própria. Deus, ele conhece o pecado teoricamente. Por que teoricamente? Porque ele automaticamente não experimentou o pecado. Agora, o homem, ele conhece por experiência própria, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, e Romanos 3, verso 23. Experimentando o mal, o homem entrou na dispensação da consciência. Como assim? Ele torna responsável por sua escolha do mal. Então, a dispensação da consciência leva o homem a ter um conhecimento do mal, tá? Mas insere a promessa de que um redentor iria vir para solucionar esse problema do homem. O homem, ele pecou, tá? O homem, ele automaticamente agora, na expressão da consciência, ele conhece o seu erro, tá? Ele fez a escolha do mal. Aí entra naquele versículo de Paulo, as coisas que me são lícitas, dizendo com as minhas palavras, as coisas que me são lícitas eu não faço, mas as que não são, eu faço de toda maneira. Tá? Ou seja, o homem, ele cede ao pecado, ele entra no caminho do pecado. Tá? Agora, nessa expressão da consciência, nós encontramos, tá, a promessa de um redentor. Infelizmente, o homem é reprovado no teste da expressão da consciência também. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, 18, e Gênesis 6, 5, que o homem é reprovado na expressão da consciência. Por quê? Porque o homem, ele não tem consciência do que ele faz. Ele erra, ele peca, ele é direcionado para o mal. Graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós fomos resgatados, nós fomos trazidos vamos dizer assim, a diretriz de Deus. Você que aceitou Jesus, você que tem Jesus no seu coração, você está protegido. Ou seja, o Redentor está cuidando de você. Isso é uma alegria que nós temos. Aleluia. Tá? É a alegria desse Redentor. Tá? Mas o homem sai da consciência humana. Por quê? Porque ele não consegue também estar dentro dessa consciência. Daí a terceira dispensação é o governo humano. Tá? Então, o governo humano seria o quê? Após o dilúvio, Deus autorizou o homem constituir-se em coletividade organizada. Tá? Nós vemos o dilúvio ele veio, tá, para destruir o homem, porque o homem estava sob pecado, ele não estava, a sua consciência não valia de nada, tá? Não valia de nada. Aí nós temos que entender o seguinte: tem pessoas que falam assim, se eu comer isso, ou se eu beber aquilo, e se a minha consciência pesar, veja bem, irmãos, a Bíblia diz que a consciência ela é cauterizada, tá? Então, não confie nela, não confie nela. É o que eu falei, na martirologia, a doutrina do pecado, ela mostra o quê? O pecado ele é muito poderoso, tá? Pastor poderoso porque eu tenho Jesus na minha vida, só que tem um porém, quando você cede à influência do pecado, Satanás ele toma conta da sua vida. Tá? Quantos crentes caindo? Quantos crentes cedendo? Nessa pandemia, nós vemos um problema sério. Muitas pessoas pararam de vir para a igreja, se acomodaram nas suas casas. É lógico que agora, por ordem do governador, nós não podemos ter cultos presenciais. Só que muitos crentes aproveitam disso e estão esquecendo de ir para a igreja. Quando voltar os cultos, muitos não vão para a igreja mais. Por quê? Porque deixa o pecado dominar a sua vida. Mas graças a Deus, que Deus tem dado força a você e a mim, para nós estarmos firmes, para quando voltar os cultos,
nós estarmos lá glorificando ao Senhor, né? Então, veja bem, no governo humano, o que Deus faz? O homem pecando, não tendo a noção de sua consciência, né? Então, daí, o que acontece? Vamos ver que aqui acontece o dilúvio, né? O que era o dilúvio? Noé avisa. A Bíblia diz que 100 anos, né? Noé avisou sobre o perigo iminente da destruição do homem, né? Através da água. Mas ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Por que não acreditava? Porque nunca chovia. Naquela época não tinha chuva. A Bíblia fala que era um orvalho que caía sobre a terra. Então ninguém conhecia a chuva. Então eles não acreditavam em Noé. Por quê? Porque eles não viram, né? É igual nós pregando sobre a vinda de Jesus. Muitos estão debochando, dando risada, né? Quando a gente fala que Jesus vai vir, eles dão risada na nossa cara porque não acreditam, né? E Jesus virá buscar a igreja. Um dia isso acontecerá. Nós seremos arrebatados, tá? E se eu tiver oportunidade mais na frente, nós vamos falar sobre isso para vocês, sobre o arrebatamento, né? Veja bem, então após o dilúvio, que a água veio, pegou o povo de surpresa, né? E automaticamente, surpresa no modo de dizer, por quê? Porque automaticamente Deus já tinha avisado através de Moisés que iria vir esse dilúvio. Noé, desculpa, através de Noé. Tá? Então, Deus autorizou ao homem constituir-se em coletividade. Agora, eles montam um grupo de pessoas e ali eles povoam a terra, conforme Gênesis capítulo 8, verso 17 e 9, verso 7. E nesta época vai surgir um líder chamado Nimrod. Tá? Nimrod, por sua vez, ele vai instigar o povo a fazer uma torre, né? A fazer uma torre. O povo agora estava sob o governo humano, né? Então, Nimrod instiga o povo a fazer uma torre, que nós chamamos lá na frente de Torre de Babel, tá? Nimrod queria chegar até o céu. Veja bem, Nimrod falava que ele queria levar o povo a se esconder de um dilúvio, de um próximo dilúvio, mas não era. Nimrod queria chegar onde Deus estava, tá? Nimrod é o tipo de quem? Ele é o tipo do anticristo. Quando nós começamos a estudar sobre Nimrod, nós vamos ver isso, tá? Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, 6, nós vamos ver detalhadamente, tá? Nimrod formando um império. E esse império ele queria dominar. Ele queria dominar a terra, tá? Como um deus, tá? Nimrod, ele representou o símbolo do imperialismo satânico mundial, tá? Então, Nimrod está representando aqui o anticristo, tá? Aquele que domina, aquele que tem poder sobre o povo, tá? E Nimrod, ele significa o anticristo, esse homem que há de aparecer, tá? E, infelizmente, eu não estou aguardando ele, né? Eu estou aguardando a vida de Jesus Cristo, tá? Porque Nimrod, ele automaticamente, ele vem, né? Que é o símbolo do anticristo. O anticristo ele vai vir para dominar a terra. E tudo está se armando para isso. Tudo está se armando para esse homem, tá? Que nós não sabemos quem será, mas ele irá dominar. Deus ele reprova o governo humano, tá? E vai depor Nimrod, tá? Assumindo a liderança, tá? Então, ele vai confundir a linguagem, espalhando a todos pela terra, como a ordem dada a Noé, tá? Conforme está escrito lá em Gênesis 8, 17, 9, 7 e 11, de 5 a 9, tá? A chance do governo humano fracassou. Por quê? Porque o homem tentou chegar e tentou dominar a Deus.
Desculpa, irmãos. Tá? Veja bem, então agora nós entramos, depois da reprovação de Deus, da dispensação do governo humano, vai entrar a dispensação patriarcal. Tá? Para evitar nova rebelião, feitiçaria, como a de Nimrod, Deus estabelece a dispensação patriarcal. Aí muitos acham que a dispensação patriarcal vai ser ótima, tá? Ela vai dominar a terra, mas não, tá? Os patriarcas, eles falharam, tá? Eles não conseguiram governar. Abraão, nós vemos a história, tá? Que a sua mulher automaticamente foi cedida, né? Para aquele governo egípcio, tá? E se Deus não intervesse, seria destruída, né, a vinda do Messias, tá? Então, na dispensação patriarcal, também ela falhou. Abraão falhou, Jacó falhou, tá? E automaticamente o que Deus fez? Teve que desfazer da patriarcal. Daí vem a dispensação da lei, tá? A dispensação da lei. A lei não alterou nem revogou a promessa de Deus aos patriarcas. Foi dada para regulamentar os critérios estabelecidos por Deus, provando que nenhum ser humano cumpre tais critérios, estando todos em perdição, tá? Então a lei, ela veio e automaticamente ninguém mais tinha salvação, e sim perdição. Por quê? Ninguém podia cumprir a lei. Era difícil cumprir a lei. Era duro cumprir a lei. Eu tenho dó dos adventistas, né? Por quê? Porque eles falam que eles cumprem a lei, mas, biblicamente falando, eles não estão cumprindo a lei. Por quê? Ao sair da sua casa e ir para as suas igrejas, eles levam 5, 10 ou 15 quilômetros, tá? E a lei proibia, você no sábado ir para algum lugar, tá? Era somente o caminho de um sábado que a pessoa podia se conduzir. E qual era o caminho de um sábado? Era 1 quilômetro aproximadamente, tá? Então, eles pecam nisso aí, em tudo, tá? Em tudo. Pela manhã, no sábado, quando de manhãzinha, eles teriam que matar uma ovelha. Nenhum adventista faz. Então, eles pecam aí. Não conseguem cumprir a lei. E automaticamente a lei os condena. Então, nós vamos ver que o povo de Israel interpretou mal a lei, adulterando-a em tudo o que faziam. Outra coisa, eles começaram a fazer emendas, igual esses políticos fazem na lei, para poder ter a vantagem para eles. Os judeus também começaram a fazer isso, e eles colocando emenda na lei, automaticamente foram reprovados. Então, Deus reprovou a lei. Aí é uma coisa interessante. Vem o quê? A graça. Tá? É a sexta dispensação, dispensação da graça. A graça de Deus é a solução para o problema criado pelo homem na dispensação da lei, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 20 até o verso 28. A dispensação da graça é conhecida como dispensação da igreja ou época do Espírito Santo. Então, agora, a graça, ela dá ao homem poder para cumprir a lei, tá? Libertando do seu jugo. Através da graça, Deus separou do mundo um povo para si, denominando a igreja. Na graça, surge a igreja. Jesus estabelece a igreja. Na cruz do Calvário, ali na cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, está tudo consumado, ele
automaticamente jogou a semente, o alicerce para a formação da igreja. A igreja foi formada. A expansão da graça é selada pelo próprio sangue do Filho de Deus. Deus, ele morreu, derramou seu sangue e agora ele traz a graça. Só que vai haver o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada e virá a dispensação do reino. Tá? O desenrolar da história da humanidade e a igreja glorificada nos ares confluirão no reino milenar de Cristo. Será o último período da história que antecipará o fim. Então, automaticamente, nós vamos ver que a expiação do reino é o sétimo, é a última, tá? A igreja será arrebatada, tá? Será levada. A promessa que está sendo feita, os pregadores têm pregado e falado sobre a vinda do Senhor, acontecerá um dia. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E olha que é uma coisa maravilhosa. Eu estive já por outro lado. Eu vi o outro lado. Quando eu fiz a cirurgia do coração, há um ano atrás, um ano e 6 meses atrás, eu morri. Fui para o outro lado, quando eu estava caminhando, vendo as luzes da Nova Jerusalém, da cidade, creio eu que era a Nova Jerusalém. Quando eu vi as luzes, veio um homem ao meu encontro. Eu não vi a fisionomia dele, mas ele disse para mim: pela oração do meu povo, você vai voltar. E quando eu voltei, eu já estava no UTI, já tinha passado 7 horas de cirurgia. Deus tinha me dado vida novamente. Ao outro lado, irmãos, ora, eu sou franco em dizer para vocês, eu gostaria de estar lá agora, Eu gostaria de estar lá, tá? Mas Deus não quis. A oração do povo me trouxe. Foi mais de 1.000 pessoas orando por mim. A África fizeram jejum de 24 horas, então moveu o coração de Deus. Era para mim estar lá agora, mas eu não estou. Se eu estou aqui, então, vamos fazer a obra de Deus, E aqui nós estamos fazendo a obra de Deus. A revelação do reino é para a nossa glória. Nós estaremos arrebatados, tá? Nós estaremos arrebatados. E quando fala de reciprocação do reino, a igreja é arrebatada e depois vem para reinar. Ela vem para reinar. Lá em Apocalipse é bem claro em falar, que ela vem para reinar sobre a terra, tá? Você vai vir reinar talvez na sua cidade mesmo. Você vai ser juiz, você vai ser sacerdote, você vai ser soldado milenar, mas você vai vir para reinar, tá? Por quê? Porque a igreja reinará na face da terra, tá? E com isso, com a inspiração do reino, nós encerramos minha palavra, nós encerramos essa palavra maravilhosa da Bíblia Sagrada, tá? Depois eu vou conversar com o bispo, talvez a semana que vem nós estaremos de volta, trazendo a continuação, tá? Seria as alianças, seria a entrada do anticristo, mas nós estaremos aqui falando com vocês. Quero falar para vocês também que nós temos a Faculdade Teológica Betuel, temos o básico em teologia e o bacharel em teologia. Se alguém quiser fazer, estaremos com a porta aberta para que você venha estudar a palavra de Deus. Sempre é bom nós estudarmos a palavra de Deus, termos o conhecimento. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe o bispo, Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu quero colocar alguma coisa, gente. Se alguém tiver curiosidade, quiser maiores informações, fala como que entra em contato com o senhor, pastor. Oi? Se alguém tiver interesse em saber mais sobre o curso de teologia, o básico, todos os cursos que o senhor ministra lá na faculdade, se alguém tiver, como faz para entrar em contato com o senhor? Isso! Nós temos o nosso Zap, bispo, tá? Que fala direto comigo. O telefone é
98833-9767. É bem facinho. 98833-9767. Estará falando direto comigo, ali eu estarei dando informação. O básico, voltando a dizer, é uma vez por semana, tá? E o bacharel é 2 vezes por semana, tá? O preço está imbatível, tá? Nós estamos fazendo um preço bem baixo para os alunos terem possibilidade de estudar conosco, tá? E o telefone da faculdade, o código é 12-3962-1941. 3962-1941. Mas pelo Zap seria melhor para eles falarem comigo, né? Falando de novo o Zap. 98833-9767. Qualquer dúvida, se alguém não anotou, se alguém tiver precisar, depois eu passo para vocês o contato do pastor, tá ok? Não precisa nem falar, né, gente, que eu recomendo a faculdade. Eu sou formado lá, fui o pastor Rangel, meu mestre, que me formou, já dei aula lá, então eu recomendo para vocês, quem quer aprender mais, quer conhecer mais, detalhar mais sobre a palavra de Deus, fica aqui, assina embaixo, não é à toa que o pastor Rangel está dando essa palhinha para a gente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Pastor Rangel, normalmente no finalzinho da aula, eu abro para perguntas, os alunos vão fazer perguntas para o senhor? Tudo bem. Vamos lá, gente, se alguém tem alguma dúvida desse estudo que o pastor deu, quiser perguntar alguma coisa, para com esse negócio de vergonha, hein? Vamos perder essa vergonha e pergunte, não vai dormir com dúvida. Eles são quietinhos, né? Eles são quietinhos, pastor. Olha lá, já tem gente dando risada aí. Mas fica tudo com curiosidade, pastor. Aí depois vai ficar mandando mensagem para mim, sabe? Gente, aproveitem, o pastor é uma bênção. Aproveitem de esclarecer, tirar as dúvidas de vocês sobre o que foi ministrado hoje. Não importa, se você tiver qualquer tipo de dúvida, faça a pergunta, porque às vezes a tua dúvida é de todo mundo, né? Tá ok? Então faça uma pergunta. Eu vou fazer a primeira, tá bom, pastor? Para começar. Tá bom. Não tem muito a ver com a matéria, mas assim, é uma coisa bacana. Deus, pastor, tem dó das pessoas? Deus? Tem dó? Deus tem dó? Sente pena? Não, Deus não tem dó de ninguém. É difícil falar isso, né? Mas, biblicamente, Deus não tem dó de ninguém, tá? Deus, ele quer que você realize, que você faça, tá? Ele ajuda, mas ele não tem dó, tá? Para ficar... Eu acho que ninguém de nós gosta que alguém fale assim, nossa, eu estou morrendo de dó de você, né? A mesma coisa é Deus. Deus, ele não tem dó, tá? Ele te ajuda a realizar os seus projetos. Maravilha. Quem é o próximo? Vai lá, tia Jéssica. Tira sua dúvida aí, menina. Eu sei que você pergunta sempre na minha aula. Espera aí, eu vou pensar, eu já faço uma pergunta. Qualquer outra pessoa, gente, pergunte, aproveite que o mestre está aí. O que vocês tiverem de dúvida, tire com ele. Estão todos quietos, bispo. Está todo mundo com vergonha. Não estão quietos, não, pastor. É vergonha de perguntar. Tem que ser sem vergonha. Tem que perguntar. Ai, meu Deus. Então, tá bom, gente. Todo mundo entendeu a matéria, então? Olha lá, hein? Vou dar uma prova para ele. As dispensações. Olha lá. Pastor Rangel, quer ver eu fazer uma pergunta que tem gente que tem curiosidade? O que é dispensação, pastor? Dispensação? Nós até passamos para vocês aí. Seria um período de tempo em que o homem é experimentado. Amém. Matei dúvida de gente aí, ó. Só pelas carinhas já sei. Ai, que bênção, gente. Gente, aproveita, tá? Que o pastor está encerrando a aula, tá? Agora, falando sério, sempre falei para vocês, todas as aulas que eu dou também, o estudo que a gente faz, para que a gente não tenha dúvida. Porque a dúvida pode criar informação errada, equivocada na mente da gente. Então, nunca vá para casa, nunca durma
com uma dúvida, principalmente sobre a palavra de Deus, que é onde o diabo trabalha para tentar mudar a palavra, tirar a verdade da palavra e você possa estar indo por um caminho errado, perdendo a oportunidade, né? Acho que alguém abriu o microfone, pode perguntar. Eu vou fazer uma pergunta. Fique à vontade. Então, da onde veio a história que o fruto proibido era maçã, sendo que o pastor Rangel falou que não é a maçã? Você entendeu, pastor Rangel? Não entendi, Cris. Está perguntando da onde veio a história da maçã. A história? Da maçã, do fruto da árvore da vida. Da onde que veio a história que saiu da maçã? Veja bem, é uma criação, né? Isso aí começou a passar sendo um dito popular, né? Ou seja, começou o povo dizendo, né? A Igreja Católica passando que a Eva teria comido a maçã. Só que isso aí não tem lógica. Não tem lógica. A Bíblia dá o nome do fruto. Quando você lê lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, vai ver que vai ser o fruto, a árvore do bem e do mal. Então, seria o fruto do bem e do mal. A Bíblia não dá fruto de maçã. A macieira até existia no Éden. Porque o Éden tinha todos os frutos, árvores frutíferas. Tá? Agora, a maçã não é a principal. Tá? É um fruto diferente. Tá? É o fruto do bem e do mal. É a Bíblia que fala isso. Amém. Irmã... Obrigado, doutor. Tá. Pode falar, Lindomar. Obrigado, agora eu entendi, Cris. Perfeito. Irmã Patrícia, Obrigado, irmão. Pode fazer a pergunta. Patrícia, abre seu microfone. E acho que ela fechou o microfone sem querer. Bispo, Pois não, pergunta para o pastor Rangel. Pode perguntar para ele. eu tenho uma dúvida. Esses dias eu estava estudando aqui a palavra em Gênesis sobre a vida de Esther, que ela errou, apesar de estar certa. Quem não entendi? Eu estava lendo esses dias Gênesis, até você está falando sobre Gênesis, né? E eu lembrei de uma história até que eu quero reler ela de novo para me entender um pouco melhor, da vida de Rebeca, que ela errou, apesar de estar certa. Mas Daí entra a vontade permissiva de Deus. Tá? Deus permitiu que ela fizesse aquilo. Você está falando do fruto, né? Que ela vai trocar para poder ter o marido dela com ela, né? Então entra na vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, ela errou, tá? Mas foi permitido por Deus para que viesse a acontecer todos os demais fatos. Ah, certo. Porque até eu fiquei em dúvida, daí eu falei assim, nossa, é uma história muito interessante. E depois eu falei assim, eu vou voltar ainda para me reler, para me entender direito. Mas É bem interessante. Mas tá jóia, então. Tá ok. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai dar o encerramento do estudo agora. Rapaz, deixa eu perguntar, biblicamente, o que a Bíblia fala em relação à teoria do Big Bang, por exemplo? O Big Bang, veja bem, essa teoria não condiz com a Bíblia. Tá? Por que ela não condiz com a Bíblia? Porque a Bíblia, se você abrir lá em Gênesis,
capítulo 1, verso 1, ele está deslocado do capítulo 1, verso 2, tá? Capítulo 1, verso 1 foi quando Deus fez o universo. Quem foi que fez o universo? Foi Deus, tá? Não tem a teoria do Big Bang, ela é falsa perante a Bíblia, tá? E ali Deus fez o universo. E no universo ele fez a Terra. E ele fazendo a Terra, ele colocou os animais pré-históricos ali, tá? Os animais pré-históricos foi Deus quem fez e eles estavam presentes ali na Terra, tá? Agora, quando fala do Big Bang, que o Big Bang fala da destruição, e a Terra sendo feita também, nós vamos observar o quê? Que quando Lúcifer pecou, ele caiu sobre a Terra. E quando ele caiu sobre a Terra, houve a explosão, houve a destruição dos animais pré-históricos, a Terra entrou em uma fase, vamos dizer assim, em uma fase destrutiva, escura, tá? Ou seja, tudo foi destruído, certo? A Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre a face da Terra para poder ver, entendeu? Então, essa teoria que você me perguntou, era bem longa, tá? Era bem longa. Eu só defino isso para você, que automaticamente o Big Bang é uma doutrina falsa. Deus é que fez tudo, tá? Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta? Pastor, eu vou fazer a última pergunta que nós encerramos, tá? O que a Bíblia fala sobre extraterrestre? A Bíblia fala sobre extraterrestre? Existe essa. Isso, agora você me pegou. Por quê? Porque nós não encontramos nada na Bíblia sobre extraterrestre. Tá? Eu já procurei, tentei localizar, mas eu não achei esses bichinhos, tá? Eu não achei os extraterrestres. É lógico que tem alguns livros que falam sobre os extraterrestres, mas na Bíblia mesmo você não vai encontrar isso aí. Não encontrar nada, né? Não. Uma pessoa fez uma pergunta para mim, relacionada a isso, até vou comentar com o senhor. Extraterrestre é aquele que não mora na Terra, não é? É extraterrestre. Então, o Espírito Santo e Jesus são extraterrestres. O Espírito Santo, você não é extraterrestre? Não, porque ele é encontrado na Terra, né? Ele é encontrado. Se você for para a igreja, você vai encontrar o Espírito Santo de Deus lá, trabalhando na sua vida. Mas ele não veio... Ele está com você. Então, mas ele não veio do céu? Ele não veio do céu? Ele veio do céu. O próprio Jesus disse que ele viria, né? Então ele é um extraterrestre. Nessa teoria, eu posso concordar com você. Eu estou levando a brincadeira, mas me fizeram essa pergunta e a gente estava, eu com um irmão, a gente estava debatendo a respeito disso, que mal colocado essa condição, a pessoa pode entender que Jesus Cristo, o Pai não falou que ele desceu do céu? Foi verdade. Né? E depois ele não subiu, aí ele falou assim, então Jesus Cristo era um extraterrestre, então existe extraterrestre. Aí eu olhei para ele, esse olhar nessa concepção, né? Esse olhar pode ser, até você fala isso. É bem interessante, né? É interessante. Então tá bom, gente, foi só para a gente dar um pouquinho de descontrair um pouco todo mundo aí. Pastor Angel, só tenho a agradecer muito pelo senhor por essa aula. Aí, povo de Deus, vocês mataram a saudade. Não sei se o senhor viu aqui na sala de aula, mas tem ex-aluno do senhor aqui. O nosso irmão Juvelino está aqui. Vamos dar um abraço nele. Ele está aí com a gente. Está devendo um cafezinho comigo. Aí, ou não? Oi? O irmão Juvelino, ele está aqui na sala. Aí. É que eu perdi aqui o Fernando. Mas, senhor Juvelino, tá me devendo um cafezinho, hein? Eu acho que ele se perdeu no microfone ali, peraí. Agora voltei. A paz, pastor Rangel. Tá devendo um cafezinho lá na escola comigo. Pode estar certo disso. É um prazer revê-lo.
Amém. Prazer em ver. Prazer é Pastor, todo meu. Se ele for pagar tudo quanto é cafezinho que ele está devendo, rapaz, ele também está devendo para mim. Amém. É um prazer, tá, gente? Está todo mundo aqui. Pastor, a sala de aula sempre vai ser sua, o senhor manda. A casa é sua. Obrigado, Bispo. Eu lhe agradeço muito por esse momento que está conosco e que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, a faculdade, a missionária Heloísa. Nós aqui, a igreja, sempre estamos orando pelo senhor, pela missionária, sabe? É aquilo que eu sempre falo para o senhor. Às vezes a gente está longe fisicamente, mas espiritualmente nós estamos ligados, não é verdade? Amém. Tá? E toda aula, pastor, no final, a gente tira uns 15, 20 minutos aí de oração. E eu queria o senhor e os irmãos que estão aqui conosco, nós tirarmos esse momento de oração, né? É um momento que a igreja tem para se unir, e agora a gente só tem um método virtual, né? Porque depois da votação agora do STF, nós vamos ter que ficar tudo no online de novo, né? Mas eu queria que nós entrássemos em oração aqui alguns minutos, então eu convido a todos vocês que estão aqui na sala que permaneçam, se assim vocês puderem, né? Às vezes vocês têm compromisso, a gente entende, mas vamos tirar um momento agora para orar, tá bom? E eu queria puxar essa oração, eu queria conduzir essa oração, então eu queria convidar todos vocês agora. Feche os teus olhos, esquece que tem lado, se tiver televisão ligada agora, vamos falar com o nosso Pai, que está lá no céu. Vamos tirar esse momento de oração, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos médicos, vamos orar, pelos políticos, vamos orar para o povo que está desempregado, vamos tirar um momento de oração, de agradecimento também ao nosso Pai. Então, eu convido vocês agora. Vamos fazer essa oração? Vamos participar? Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, como é bom estar reunindo os teus irmãos, meu Pai. Até a tecnologia nos fez essa comunhão, meu Pai, para que possamos estar aqui reunidos no teu santo nome, papai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar ao Senhor, aos irmãos que estão aqui, seus familiares, casamentos, filhos, meu Pai, a sua parentela, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor entre com a providência na vida de cada um, que todos nós precisamos de Ti, todos nós somos carentes, meu Pai, do Senhor, meu Pai. Pai, se há alguém fraco no nosso meio espiritualmente, ou alguém que ora para alguém que está afastado, Pai, que o Espírito Santo venha, meu Pai, entrar, meu Pai, nesta vida, nesta alma, que o Senhor dê mais uma oportunidade para que possa se reconciliar contigo, para que possa, meu Pai, aqueles que nunca conheceram o Senhor, como todos nós temos pessoas em nossa família que nunca conheceu a Ti, que venha ter essa oportunidade, porque nós sabemos, papai, que logo seu filho amado estará voltando para buscar a igreja, e a nossa função, meu pai, é orar pelos santos, é orar por aqueles, meu pai, que não estão ainda alinhados contigo, meu pai, para que possamos subir todos, para que nós possamos levar o máximo possível, meu pai, povoar os céus contigo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre nos casamentos, meu pai, porque nós sabemos que o inimigo tem tentado a cada dia destruir famílias e casamentos. Meu Pai, toda pedrinha, toda barreira, todo que o inimigo tenta colocar entre os casais, que venha ser, meu Pai, derrubado pelo teu poder, meu Pai. Que venha acender o fogo do Espírito nesses casais. Que venha, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo estar presente. Que eles todos venham entender e receber a Ti, Cristo, como parte desse matrimônio. Que é ali que é o alicerce. O Senhor é tudo, meu Pai, na vida de alguém para que venha encontrar, meu Pai, a felicidade, a força para continuar. Que os pais venham ser, meu Pai, alicerces para seus filhos, que venham seguir os ensinamentos da Tua palavra, meu Pai, para ensinar os Teus filhos, para mostrar o caminho ao qual existe, meu Pai, um Deus Todo-Poderoso que é o Senhor, para que eles possam andar conforme os Seus ensinamentos, meu Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento da Tua palavra, coloca, meu Pai, o desejo nas pessoas de buscar mais o alimento espiritual que está na Tua palavra, que a Tua palavra é que tem poder, meu Pai. Não é o pregador, não é, meu Pai, livros, mas é o Senhor, através da Tua palavra, que venha penetrar o mais profundo em nossa alma, em nosso coração, em nossos sentimentos, meu Pai. Que as pessoas tenham esse alicerce. O porto seguro venha a ser a Tua palavra, como assim o Senhor nos ensina. Papai,
Visita os governantes desse mundo, meu Senhor. Deus, tanta, meu Pai, politicagem, tanta corrupção, meu Pai, tanto interesse, tanta busca de poder, meu Pai. Ah, Deus, e o teu povo está sendo esquecido, Senhor. Olha a fome, olha o desemprego, olha pessoas que estão sofrendo, meu Pai. Pessoas que estão sendo abandonadas em casa, estão enfermas, e não tem socorro, não tem alguém que estenda a mão, Senhor. Levanta homens e mulheres, meu Pai, para ajudar, para estender a mão, para que venham viver, meu Pai, o segundo mandamento, que é amar ao irmão, é fazer para o próximo, Senhor, porque nós fazemos para o próximo, estamos fazendo para o Senhor, meu Pai, que as pessoas venham entender que esse, meu Pai, esfriamento que está acontecendo, o pior, meu Pai, na tua igreja, meu Pai, venha, meu Pai, ser aquecido pelo poder do Senhor. Eu creio, meu Pai, num grande avivamento, meu Pai. Eu creio no avivamento da restauração antes da vinda do teu filho, Senhor. Então, meu Pai, aviva teu povo. Ferve, meu Pai, ferve, Senhor, com o teu fogo, meu Pai. O braseiro que é o Senhor, Espírito Santo, na vida dos teus filhos, meu Pai. Meu Pai, guarda os médicos, aqueles que estão de frente, meu Pai, a esse combate nessa pandemia. Cientistas, enfermeiros, meu Pai, em nome de Jesus, que todos venham trabalhar para o próximo, e não para os interesses pessoais, não para interesses políticos, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode, meu Pai, é tocar no Congresso, é tocar na Câmara dos deputados federais, o Senhor pode tocar nesse STF, meu Pai, por mais que seja, meu Pai, maligno o interesse de homens, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode, e no Senhor que nós confiamos, meu Pai, e eu peço ao Senhor, como esse país já fez jejum, muitos oram por, meu Pai, pelo nosso país, Deus, muda, meu Pai, a história desse país, muda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que possamos ter uma vida bem-aventurada, que esse país possa ser conhecido, meu Pai, como um país que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor, meu Pai, é o Deus conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, acode, meu Pai, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão em favelas, aqueles que estão morando embaixo de ponte, aqueles que estão desabrigados, aquele pai, meu Pai, que não tem alimento para dar para o seu filho, que os irmãos venham ter, meu Pai, essa solidariedade, a generosidade, meu Pai, de poder ajudar aqueles que estão, meu Pai, precisando, meu Pai, é assim, porque eu sei que é assim que o Senhor vai trabalhar neste povo, meu Pai, em nome de Jesus. Tantas pessoas que estão enfermas, meu Pai, precisando de uma cura, eu peço ao Senhor, Deus, visita, meu Pai, não somente da Covid, mas é câncer, tantas enfermidades que existem, Senhor. Deus, eu creio no teu poder, eu creio, meu Pai, na tua misericórdia, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está operando milagre em nosso meio e que pessoas venham viver este milagre para a edificação da tua igreja, para que todos venham ver que o Senhor é Deus, para que todos venham ver esse testemunho maravilhoso, meu Pai, para acender, meu Pai, acender ali a chama desse povo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro pelos missionários que estão esparramados nesse mundo, meu Pai. Deus, guarda eles, meu Pai, por onde passar. Guarda eles das investidas de Satanás. Que o Senhor, meu Pai, mande a provisão necessária para o sustento deles, para o sustento da obra, meu Pai, que o trabalho missionário venha se expandir, meu Pai, não ser paralisado pelo inimigo, meu Pai. Senhor, enfermidade, Covid, aeroporto não é barreira para o Senhor, meu Pai, que venha cada dia crescer aos nossos irmãos que estão empenhados, meu Pai, que o Senhor levantou, meu Pai, nesse mundo para levar o teu evangelho, meu Pai, para levar a tua palavra, que muitos venham se converter de coração, meu Pai, que venham ser verdadeiros adoradores do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, meu Pai, a cada dia, nos dando a força necessária para continuar. Nós sabemos que dias difíceis virão, nós sabemos que não é fácil, meu Pai, mas o Senhor pode nos tornar fácil, porque quando nós temos o Senhor por perto, quando nós temos o Senhor na tua presença, quando nós temos, meu Pai, o teu auxílio, porque o Senhor é nosso auxiliador, nós conseguimos vencer cada batalha, cada mal de cada dia, Senhor, e assim seja, meu Pai, seja feita a tua vontade sobre todas as coisas nessa terra. Há irmãos, meu Pai, que estão hoje nas ruas levando alimentos, tem pessoas que saem, meu Pai, atrás de pessoas que estão na prostituição, nas drogas, ou aqueles que estão famintos, meu Pai, que o Senhor guarde a vida deles, que nenhum mal venha, e faz a multiplicação, meu Pai, faz a multiplicação desse alimento, tanto físico e principalmente o espiritual, na vida desses, meu Pai, que vão ser encontrados nesta madrugada, Senhor. Meu Deus,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor, porque nós somos a igreja. Agradeço a oportunidade que o Senhor deu de poder conhecer a Ti, a oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, de chamar o Senhor de Pai, de ser seu filho, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todos nós possamos ser lamparinas, luz, sal nesta terra, meu Pai, para que possamos mudar este mundo, meu Pai. Muitos que precisam ser alcançados por Ti, que todos que estão aqui, Senhor, e muitos mais que tem neste mundo, meu Pai, possam ser referências, meu Pai, como muitos homens e mulheres que o Senhor levantou para ser referência para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa teu povo, meu Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor. E mais uma vez, seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos leve aos nossos afazeres agora, Senhor, sob a Tua proteção. E eu agradeço ao Senhor por uma sexta-feira abençoada. Agradeço que nada faltou em nossas vidas, que o pão nosso sempre esteve em nossa mesa, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amigos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Acho que o pastor Rangel caiu, ele saiu da sala, né? Não sei. E vamos ver se ele vai dar uma outra aula para a gente aí. Vocês gostaram, gente? Benção, né? Com certeza, foi uma ótima aula. Que benção. E muito bom também ter o Li com a gente aqui na sala, né? Seja bem-vindo, Li. Obrigado. Toda quinta-feira estamos aí, hein? Contamos com você. Amém. Bom, gente, estão sabendo, né, que saiu a ordem do STF, né, que julgou que as igrejas devem fechar, mas eles não mandaram fechar. Agora, eles deixaram que quem vai comandar a abertura ou não são os governadores. O pastor Rangel está falando, junto com os prefeitos, e eu vou aguardar agora o posicionamento do prefeito Isaías para ver como vai ficar domingo. Eu acredito que vai continuar a linha da última colocação do nosso governador, que as igrejas vão estar fechadas e nós vamos ter o culto online, né? Eu vou fazer a live, como a gente estava fazendo anteriormente, tá? E seria ceia neste domingo, tá? Eu falei ontem na igreja e vou falar para vocês, eu não faço mais ceia online. Para mim está errado. Eu errei o ano passado quando eu fiz a ceia online. Eu não participo. Para mim a ceia tem que ser comunhão, todo mundo junto. Então não há problema nenhum de domingo agora não temos a ceia. Quando voltar ao culto presencial, nós estaremos fazendo a ceia do Senhor presencial, onde eu aguardo a participação, e eu falo para vocês, se liberar o último final de semana do mês, a gente faz o último final de semana, final do mês, último final de semana, eu faço a ceia, tá bom? Então fica ligado aí nas nossas mídias sociais, eu sempre mando mensagem para vocês, né? E assim que o nosso prefeito se posicionar sobre a abertura ou fechamento das igrejas, eu já coloco para vocês aí, para que vocês possam nos acompanhar, tá bom? Pastor João Rangel, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, e volta sim, se o senhor quiser voltar semana que vem, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, tá bom?